Olá, galerinha do 7º ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 25 e ela tem como objeto de conhecimento produção, circulação e consumo de mercadorias. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Caracterização do mercantilismo, caracterização do capitalismo. Agora que vocês já conhecem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Bem, nesta aula nós vamos falar sobre mercantilismo e sobre capitalismo. Então, no decorrer desta aula, eu irei definir aqui com vocês o que é o mercantilismo, nós vamos definir também o que é o capitalismo e a gente vai entender também as principais características do mercantilismo e também do capitalismo. No caso do modo de produção capitalista, a gente também vai compreender um pouco sobre as principais fases do modo de produção capitalista. Temos muitas coisas para a gente verificar aqui durante essa aula, mas a gente vai por etapas. E nesse primeiro momento eu quero falar um pouco com vocês sobre o mercantilismo, que foi tão importante e foi mais ou menos ali a base, né, para desenvolvimento e consolidação do modo de produção capitalista como um todo, certo? Então a gente vai entender nesse primeiro momento o que foi o mercantilismo. Acompanhe aqui comigo. Bem, a gente pode considerar o mercantilismo como sendo ali um conjunto de práticas econômicas adotadas ali em um período chamado de fim da Idade Média, e desenvolvidas ali até o início da Idade Moderna, até o século XVIII, quando a gente tem ali a Revolução Industrial. Então, a gente considera o mercantilismo um conjunto ali de práticas econômicas que foram adotadas durante um período que vai do século XV até o século XVIII. Nesse período do mercantilismo, nós temos a descoberta de novas terras, nós temos também novas rotas comerciais sendo traçadas, nós temos também novas tecnologias que irão aparecer e que levaram ali ao aumento da produção de uma forma geral. Dando continuidade, a gente observa que nesse período do mercantilismo nós temos a conquistas de territórios em outros lugares do planeta. Nós temos ali a ocupação / invasão do continente americano pelos europeus. Nós temos também outras regiões do mundo sendo conquistadas, tipo na África e também na Ásia. Uma das principais marcas desse período, denominado de mercantilismo, foi ali o chamado Pacto Colonial. E, professor, o que era esse Pacto Colonial? O Pacto Colonial, ele era uma espécie de acordo, tá? Mas quando eu falo em acordo, entendam aqui o seguinte, não era que ambas as partes, elas estavam ali de acordo com aquilo que estava sendo proposto, né? Apesar do nome pacto, né, era mais uma imposição da metrópole em relação às regiões colonizadas. E a gente vai entender, a partir desse momento, o que foi esse pacto colonial, que foi muito importante para o desenvolvimento do mercantilismo. Acompanhe aqui comigo que eu tenho uma imagem que ilustra bem esse momento. Então, o pacto colonial, basicamente, era ali o monopólio do comércio, ali, a exclusividade do comércio da metrópole em relação à colônia. Então, basicamente, como isso funcionava? A metrópole, que era o país colonizador, um exemplo de metrópole, professor, Portugal, certo? Portugal era uma metrópole. Então, a gente pode citar os portugueses como exemplo aqui de metrópole, certo? Bem, dando continuidade, a gente vai falar, pode citar como exemplo de colônia, o Brasil, que foi colonizado ali pelos portugueses, certo? Então, nesse pacto colonial, né, isso a gente tem ali a metrópole, que acabava ali impondo um acordo econômico em especial para a colônia. E a relação entre metrópole e colônia se dava da seguinte forma. Bem, a gente tem ali a metrópole mandando para a colônia os produtos manufaturados e também
a mão de obra escrava para trabalhar nessas colônias. As colônias, elas mandavam para as metrópoles, basicamente, os bens mais simples, né? Sem aquela transformação feita pelo trabalho, como, por exemplo, as matérias-primas, os produtos tropicais, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, os metais preciosos, como, por exemplo, ouro e prata. Dentro do Pacto Colonial, a colônia só poderia fazer esse tipo de comércio com a metrópole, certo? Então, no período colonial, o Brasil não poderia ter relações econômicas com outro lugar que não fosse a metrópole, que não fossem ali os portugueses, certo? Isso porque nessa época do mercantilismo, a gente considerava um país rico como sendo aquele país que tinha ali, que ia concentrar a maior quantidade de metais preciosos, certo? Ouro e prata, por exemplo, em forma de moeda. Então, a relação econômica tinha que ser muito vantajosa para a metrópole, para que ela pudesse acumular esses metais preciosos em forma ali de moeda, certo? Eu tenho aqui um vídeo que ilustra muito bem para vocês como era essa relação no Pacto Colonial entre a metrópole e a colônia. Acompanhe aqui comigo. Nações europeias como Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra expandiram seus domínios territoriais e fundaram colônias de exploração, exercendo o domínio político, econômico e militar sobre as colônias. As metrópoles estabeleceram regras de comércio mundial, calcadas na implantação de um pacto colonial que deu origem à primeira Divisão Internacional do Trabalho, DIT. Vocês sabem o que é pacto colonial? Não? Vou explicar. É um conjunto de regras e leis que as metrópoles impunham às suas colônias para manter um monopólio comercial. Com esse pacto, as colônias eram impedidas de comprar e vender produtos de outras nações, mantendo assim relações comerciais apenas com a sua metrópole. Bem, a gente observa a partir do Pacto Colonial que as metrópoles elas acabam ali impondo para as colônias, né, obrigando as colônias a estabelecerem relações comerciais somente com a metrópole. E, obviamente, que nessa relação, as metrópoles elas acabavam ali se favorecendo, certo? Como eu já falei para vocês, exemplo de metrópole, a gente pode citar Portugal, que colonizou o Brasil, e exemplo de colônia, a gente pode citar o nosso país, que no período colonial foi ali uma colônia de Portugal, certo? Dando continuidade, a gente vai observar também que foi nesse período denominado de mercantilismo que a gente tem ali a formação, a consolidação dos estados nacionais modernos, sabe? A gente tem ali, em especial na Europa, a junção de vários principados, de vários ducados, que deram origem aos estados nacionais modernos que a gente conhece hoje, aos países, por assim dizer. E a gente vai verificar como ficou a questão da formação dos Estados Nacionais modernos. Acompanhe aqui comigo. Bem, os Estados Nacionais modernos, eles surgem ali nesse contexto do chamado mercantilismo, certo? E como exemplo a gente pode citar a França, a Inglaterra, dentre outros, certo? Esses Estados Nacionais modernos que surgiram, eles centralizaram o poder na figura do rei. Por isso é muito comum no período do mercantilismo, a gente ter as monarquias absolutas. E, professor, o que eram essas monarquias absolutas? As monarquias absolutas era quando você tinha a figura do rei com poder absoluto, capaz de decidir tudo sobre as decisões políticas e econômicas do reino, né, que ele governava. Então, ele tinha ali o poder absoluto, por assim dizer, como o próprio nome já sugere, não é isso? Bem, agora que a gente já conhece um pouco sobre as características do mercantilismo, né, a gente vai tratar agora do modo de produção capitalista. E vocês sempre perguntam, né, o que é esse modo de produção capitalista que a gente tanto fala durante as nossas aulas de geografia em especial. Então, a gente pode entender o modo de produção capitalista como é de fato, né? Um sistema econômico. E esse sistema econômico é o que organiza
a forma como as riquezas serão produzidas, é também esse sistema econômico que organiza a forma como a sociedade irá ali se organizar, como serão as relações de trabalho. Então, são os sistemas econômicos que organizam, de uma forma geral, a nossa sociedade. E o capitalismo, ele é um desses sistemas econômicos que a gente vai conhecer, a partir desse momento, quais são as principais características do modo de produção capitalista. Acompanhe aqui comigo. Bem, o capitalismo, ele é, como eu já falei para vocês, um sistema econômico, esse é o primeiro ponto, e dentro desse sistema econômico, que é o capitalismo, a gente tem os meios de produção. Os meios de produção é tudo aquilo que a gente pode utilizar para produzir, para gerar riquezas, como, por exemplo, as terras, as fábricas, as máquinas, os edifícios. E a gente tem também o capital. E toda vez que eu falar o capital, eu estou falando de dinheiro, certo? Falou na palavra capital, mencionei a palavra capital, associa ali a dinheiro. Isso seriam os meios de produção. E dentro do capitalismo, esses meios de produção, eles são de propriedade privada. E aqui a gente chega a uma característica do capitalismo, que é ali a propriedade privada. Então, os meios de produção, eles têm ali um dono. Outra característica do modo de produção capitalista é a questão do lucro. Então, tudo no capitalismo envolve ali a obtenção do lucro para que a gente tenha ali a reprodução do capital. Normalmente, esse lucro ele é obtido a partir da exploração da mais-valia do trabalhador, né, do trabalho, e a gente vai verificar isso em outro momento, talvez. Só entendam aqui que o lucro é uma característica do capitalismo e é o lucro que garante ali a reprodução do capital, certo? Bem, em razão da sua importância, da importância histórica desse sistema econômico, do capitalismo, a gente tem ele influenciando não só nas questões econômicas, tá? O capitalismo influencia em todas as dimensões, em todos os campos da nossa sociedade. Isso porque, turma, o modo de produção capitalista ele é responsável. Além de organizar a forma como a sociedade vai produzir as riquezas, a forma como nós vamos distribuir essa riqueza, ele também organiza as relações de trabalho, ele organiza a sociedade, por exemplo, que no caso do modo de produção capitalista é organizada em classe, certo? Então, é o capitalismo que vai organizar de uma forma geral, é esse modo de produção que organiza e influencia ali a sociedade em todas as suas dimensões. É importante a gente destacar também que o capitalismo, ao longo desses mais de 500 anos de história que ele tem, ele foi se desenvolvendo e ele apresenta ali fases, certo? Nós temos 4 fases do modo de produção capitalista. Nós temos a fase comercial, nós temos a fase industrial, nós temos a fase financeira e nós temos a fase informacional. Eu vou repetir, porque é importante que vocês saibam quais são essas fases do modo de produção capitalista. Fases ou etapas, como vocês queiram, tá? Então, nós temos 4 fases no modo de produção capitalista. Nós temos a fase comercial, a fase industrial, a fase financeira e a fase informacional. Então, ao longo desses 500 anos de história, o capitalismo passou ali por diversas fases. E o capitalismo ele começa ali com o fim do feudalismo e se intensifica ali lá no início do processo de expansão marítimo comercial, que começa no século XV e segue aí por alguns séculos, certo? Então, a partir deste momento, nós vamos entender um pouco as características de cada uma dessas fases do modo de produção capitalista. E a gente vai começar pela primeira fase, que é a chamada fase comercial. Acompanhe aqui comigo. Bem, no capitalismo comercial, a gente tem ali como principais formas de produção de mercadoria o artesanato e a manufatura. E a gente precisa entender como era essa produção artesanal e como era essa produção através da chamada manufatura. No artesanato, o artesão ele trabalhava sozinho, então uma pessoa só vai produzir a mercadoria. E tudo era produzido de forma manual, usando as suas próprias ferramentas. Então, aqui no artesanato, o cara ali que está produzindo, né, a mercadoria, ele é o dono dos meios de produção também.
Então, a gente diz que na fase artesanal, os meios de produção era de quem produzia a própria mercadoria. E a mercadoria final pertencia à pessoa que a produziu. Professor, eu não consegui compreender. Vamos lá. Imagina que você produza brigadeiro na sua casa e aí essa produção de brigadeiro é feita somente por você. Então, você sai de casa, compra os ingredientes, você prepara lá o brigadeiro, né, quando faz na panela assim, que a gente vai colocando leite condensado, os outros produtos para fazer o brigadeiro. Você enrola o brigadeiro e você mesmo comercializa esse brigadeiro. Como você controla toda a produção, né, e esse trabalho é feito artesanalmente, esse seria um exemplo da produção mais artesanal, certo? Você também é o dono ali do fogão, do gás de cozinha, dentre outros, certo? Bem, na manufatura, isso é um pouco diferente e a gente precisa entender como essa produção ela é feita dentro da manufatura. Acompanhe aqui comigo. Bem, na manufatura, a gente tem aqui as técnicas também são artesanais, você faz a coisa meio que manualmente, sabe, utilizando ali o trabalho braçal mesmo, mas as tarefas, elas são divididas, né, entre as pessoas, feita ali por um número de trabalhadores maior, então não tem só uma pessoa produzindo, tem várias pessoas, e essa produção, ela tem a supervisão de uma terceira pessoa aqui, e é essa pessoa que vai supervisionar a produção, que é a dona dos meios de produção, é a dona da panela, é a dona dos ingredientes, é a dona ali dos produtos utilizados para produzir o brigadeiro. Então, aqui na manufatura, a gente tem um grupo de pessoas produzindo o brigadeiro, cada pessoa tem uma função ali, tem a pessoa que vai comprar os ingredientes, tem a pessoa que vai fazer o brigadeiro, tem a pessoa que vai ali colocar... fazer o brigadeiro, né, isso, a pessoa também que vai comercializar esse brigadeiro. No final da produção, o produto final fica na mão dessa pessoa que está coordenando, que é a dona dos meios de produção, nesse caso aqui, certo? A gente considera a manufatura como se fosse uma etapa intermediária entre a fase, a produção artesanal e a produção industrial. É como se fosse uma etapa intermediária. É como não, tá? É uma etapa intermediária, certo? E foi a partir da manufatura que a gente teve ali o início da divisão de tarefas e o emprego ali, posteriormente, de máquinas simples no processo produtivo, certo? Para ilustrar melhor essa questão do trabalho artesanal, eu tenho aqui uma pequena animação que mostra para vocês um pouco como funciona esse trabalho artesanal, né? Isso, vocês estão vendo aqui um homem, esse homem ele está produzindo ali um vaso, né? Isso. Então, aqui no artesanato, né, nessa fase artesanal da produção, esse homem ele vai, pega o barro, ele mesmo prepara esse barro, ele mesmo faz o vaso, ele é dono de todos os aparelhos que estão sendo, os equipamentos, né? Eu acho que fica melhor, de todos os equipamentos que estão sendo usados aqui nessa produção, e no final, o produto, né, esse vaso é dele e ele vai comercializar para ele conseguir ali o dinheirinho dele. Então, esse seria um exemplo ali de produção artesanal. Deu para compreender? Agora a gente vai continuar esse processo de caracterização dessa fase comercial do modo de produção capitalista. Acompanhe aqui comigo. Bem, essa fase comercial do modo de produção capitalista, ela começa ali durante a expansão marítimo-comercial, que é quando os europeus, de uma forma geral, eles se lançam ali ao mar, isso lá no final do século XV, em especial, tá? E isso permitiu os europeus ali conquistarem ali os territórios que até então eles não conheciam. Eles não conheciam, tá? Mas já tinha gente vivendo aqui. Então, eles chegaram, por exemplo, aqui no continente americano, invadiram esse continente e colonizaram, certo? Bem, nesse período, as principais potências econômicas eram ali Portugal, Espanha, principalmente, certo? E eles realizavam ali o processo de expansão marítima para buscar novas rotas comerciais, em especial ali para a Ásia, tá? E também buscavam ali novas terras para eles explorarem, certo? Dando continuidade, eu gostaria de destacar também para vocês que essa fase do capitalismo, essa fase comercial
do capitalismo favoreceu ali o enriquecimento dos comerciantes de uma forma geral, em especial dos países europeus, né, de uma forma assim bem geral. Então foi graças à exploração dessas áreas que eles colonizaram que a Europa conseguiu acumular muito dinheiro. Isso serviu para financiar a chamada Revolução Industrial que começou lá na Inglaterra no século XVIII. Tenho aqui uma curiosidade para vocês, na realidade, como a gente já está falando de revolução industrial, né? Eu tenho aqui para vocês conhecerem um pouco da estrutura de uma máquina a vapor, né? Isso temos aqui já a nossa máquina colocada aqui para vocês verem, é uma máquina a vapor, né? Isso a gente sai da fase comercial e a gente chega até a fase industrial do modo de produção capitalista. E eu gostaria de comentar uma coisa com vocês, que é sobre essa fase industrial do modo de produção capitalista, que começa com a Revolução Industrial, que tem início lá na Inglaterra no século XVIII. E talvez vocês não saibam, mas essa revolução industrial que aconteceu na Inglaterra, ela é fruto da acumulação do dinheiro, do capital, lá da fase comercial do modo de produção capitalista. Durante essa fase comercial, os ingleses estabeleceram um acordo com os portugueses, certo? E esse acordo econômico entre Inglaterra e Portugal consistia basicamente nos portugueses enviando vinho para os ingleses e os ingleses mandando tecidos e outros produtos manufaturados para os portugueses. Nessa relação comercial, os portugueses ficaram em desvantagem. E como eles conseguiram pagar? Lembram que os portugueses colonizaram nosso território e extraíram daqui muito ouro? Esse ouro extraído aqui do Brasil só passava por Portugal, a maior parte, tá? E ia parar lá na Inglaterra como forma de pagamento. E foi com esse dinheiro oriundo do ouro que saiu aqui do Brasil, que os ingleses conseguiram se industrializar. Então, a indústria, né, ela surgiu com o capital, com o dinheiro acumulado ali da exploração do ouro aqui do nosso país. Olha que interessante, né? Então, toda essa revolução industrial que a gente teve só foi possível porque o ouro que saiu aqui do Brasil, passou por Portugal, foi parar lá na mão dos ingleses, certo? Bem, isso é só uma curiosidade, tá? A gente vai continuar esse processo de caracterização da fase industrial do modo de produção capitalista. Acompanhe aqui comigo. Bem, durante essa fase comercial, a gente tem a revolução técnica, né? Nós temos a máquina a vapor, nós temos o carvão mineral, que vai ser a força motriz, a energia que vai mover essas máquinas a vapor. Então, a produção fabril vai acontecer em larga escala, a gente consegue produzir muitas mercadorias em um tempo muito mais rápido, tá? A gente tem o livre comércio, temos também a concorrência, a busca por mercado consumidor, temos investimentos em tecnologias e o desenvolvimento do transporte ferroviário, que era por onde escoavam os produtos agora fabricados, tá certo? E ampliação também do mercado mundial. Dando continuidade, a gente observa que nós temos, durante essa fase industrial do modo de produção capitalista, a intensificação da divisão do trabalho. Então, é nesse momento que a gente vai ter o trabalhador responsável ali por exercer uma função e sequer vai conhecer como funciona todo o processo produtivo da mercadoria que ele está ali produzindo. Nesse período também, milhares de trabalhadores saíram do campo, foram expulsos do campo, na realidade, e foram parar nas cidades para trabalhar nas atividades fabris, nas fábricas que se encontravam nas cidades. Foi nesse período que as cidades começaram a crescer rapidamente e veio com esse crescimento problemas ambientais e sociais também vivenciados pela expansão dos centros urbanos. Conforme os países e o mundo foi se industrializando, a urbanização também foi se intensificando. Lembrando que o trabalhador, de uma forma geral, nessa fase industrial do modo de produção capitalista, a gente não tinha ali ele consciente de todo o processo produtivo. Ele só conhecia ali uma parte desse processo produtivo, certo? E então isso fazia com que ele ficasse um pouco alienado ali, né? Só sabe fazer uma coisa da produção.
só sabe apertar parafuso, ou só sabe, se for a produção de um carro, só sabe colocar o pneu, só sabe colocar um banco, só sabe colocar os vidros, só sabe colocar as portas. Não tem um domínio do todo, certo? E eu tenho um vídeo aqui que ilustra um pouco essa questão. Acompanhe aqui comigo, que a gente vai observar que o trabalhador, ele só sabe fazer uma coisa dentro desse processo produtivo. Acompanhe aqui comigo. Nesse caso aqui, ele só sabe pegar ali as chaves que estão nas esteiras, né? Então, cada etapa do processo produtivo é feita por uma pessoa e a pessoa que cumpre essa etapa, ela só consegue ter o domínio da produção nesta etapa. Não sabe ali como o todo ele vai se desenvolver, certo? Bem, era isso que eu gostaria que vocês observassem aí nesse vídeo. E a gente vai dar continuidade e nós vamos analisar uma nova etapa do modo de produção capitalista, né? Que é o chamado capitalismo financeiro. Acompanhe comigo aqui, as características do capitalismo financeiro. Bem, nesse momento do capitalismo financeiro, a gente tem ali a integração do capital, do dinheiro da indústria, mais o capital bancário. Essa fase do capitalismo financeiro, vai do século XIX até fim do século XIX, tá? Até início do século XX. Bem, essa etapa do modo de produção capitalista, essa fase, ela se consolidou no pós-Primeira Guerra Mundial, e aí a gente tem a associação entre as instituições financeiras que tentaram ali aumentar a sua influência. As bases tecnológicas mudaram também. A partir dessa fase, a gente tem a eletricidade chegando, nós temos o petróleo como sendo a energia que vai movimentar os motores, né, as fábricas de uma forma geral. Nós temos também a formação, a ampliação da concorrência entre as empresas, nós temos as empresas também se juntando aqui e a possibilidade de você, se tiver dinheiro, comprar uma parte das empresas através das ações, por exemplo, certo? Bem, isso provocou ali um aumento acirrado da concorrência entre essas empresas, o que acabou favorecendo ali a formação dos chamados monopólios e também dos oligopólios, que a gente vai conhecer a partir desse momento. Então, a gente diz que o monopólio é quando uma única empresa domina a oferta de determinado produto ou serviço. Professor, eu não entendi. Imaginem comigo o seguinte. Pensem que da cidade onde você mora, tem só uma pessoa que vende gás de cozinha. Só uma distribuidora. E essa pessoa que vende o gás de cozinha, por ser a única fornecedora de gás na cidade, vai cobrar o preço que quiser, né? E você vai acabar pagando porque precisa do gás de cozinha. Isso nós chamamos de monopólio. Então, o monopólio é quando uma empresa só controla ali a venda de um produto ou de um serviço numa determinada localidade, certo? Mas nós temos também os oligopólios, que eu vou apresentar aqui para vocês. Acompanhe aqui comigo. Os oligopólios eles são considerados ali o conjunto de empresas que domina um determinado setor da economia ou produto. Vamos voltar para o nosso exemplo ali do gás de cozinha. Imaginem comigo que na sua cidade, na sua comunidade, existam 3 pessoas que vendem gás de cozinha, certo? 3 distribuidores. Só que o dono, eles são irmãos. E eles combinaram o preço, né? Eles combinaram de vender o gás pelo mesmo valor. Isso seria a formação ali de um oligopólio, quando a gente tem empresas ali que vão se juntar para conseguir ali ampliar a sua margem de lucro. Deu para compreender? Bem, dando continuidade, a gente vai observar o seguinte. Vamos a uma nova fase do modo de produção capitalista, que é o chamado capitalismo informacional, e a gente vai entender um pouco as principais características dessa fase do modo de produção capitalista, denominada de informacional. Bem, ela teve início na segunda metade do século XX e vai até o século XXI, é marcada ali pelo avanço da globalização, né? Então a gente tem a globalização, que nada mais é do que a integração entre os diferentes lugares, entre as diferentes pessoas, a conexão entre os lugares e as pessoas em escala mundial. Isso só foi possível graças ao desenvolvimento dos transportes e também das comunicações, dos computadores,
dos telefones digitais, da inteligência artificial, da robótica, da internet, e isso trouxe transformações no campo social e também no campo econômico, certo? Bem, a gente tem uma imagem aqui que ilustra esse momento do capitalismo informacional, né, com essa conexão ali maior entre as pessoas e os lugares do mundo, em decorrência dos avanços que nós vivenciamos nos meios de transporte e também nos meios de comunicação. Bem, com isso, a gente vai finalizando o conteúdo da nossa aula.